Hallo, hallo, ihr Lieben! E hoje a nossa aula é sobre über Vorlieben sprechen, que significa sobre preferências ou sobre gostos falar, né? Falar sobre gostos, falar sobre preferências. Então esse é o título da nossa aula de hoje, über Vorlieben sprechen. E agora vamos lá, como é que vai funcionar a nossa aula? Bom, é um diálogo, tá, gente? Então primeiro eu vou ler todo o diálogo em alemão e depois a gente vai juntos entender parte a parte desse diálogo, entender parte a parte o que está sendo dito, por que está sendo dito dessa forma. Vamos fazer um estudo de alemão aí a partir do diálogo. Primeiro eu vou ler tudo, tá? Tudo em alemão. Então acompanha aí a leitura e logo depois a gente faz uma análise. Na Mia, hast du schon She-Hulk, die Anwältin gesehen? Nein, ist das nicht ein Film? Nein, She-Hulk, die Anwältin, ist eine Serie. Ah, Ben, du weißt schon, dass ich mich nicht für Serien interessiere. Aber ist es nicht eine Superheldenserie? Doch, es ist eine Superheldenserie. Ich weiß, dass dir Horrorfilme besser gefallen, aber du solltest vielleicht auch diese Serie sehen. Sie ist lustig und toll. Okay, Ben, aber ich mache das nur, wenn du auch Sachen anschaust, die mir gefallen. Aber Mia, wir haben schon die gleichen Vorlieben bei Getränken, beim Essen, bei Musik. Stimmt, aber das ist keine Antwort. Schaust du dir mit mir Gilmore Girls an? Abgemacht. Bom, vamos lá então. O que eles estão dizendo, né? O Ben começa com na Mia. Esse na, gente, significa só algo do tipo, e aí, Mia, né? Esse na é tipo, e aí, em alemão, tá? Então, na Mia, e aí, Mia. Hast du schon She-Hulk, die Anwältin gesehen? Aqui eu tenho o passado do verbo sehen. Por quê? Porque eu tenho o verbo haben, que é o hast, e lá no final eu tenho o particípio do verbo sehen, que é gesehen. Esse passado, se você ainda não aprendeu, não se preocupe, tá? Você pode aprender uma outra oportunidade aqui. A ideia é você só absorver aquilo que você já consegue entender. Se você já ouviu o passado perfect, é esse passado. Eu vou ter o verbo auxiliar haben, conjugado, e no finalzinho o particípio, que é gesehen. Então, hast gesehen vai ser viu e du é você. Você viu e schon é já. Então, você já viu She-Hulk, né? É o nome do filme. Die Anwältin, a advogada, tá? Então, é she, né, gente? Do inglês é ela e Hulk é o Hulk, né? Então, o Hulk é ela, Hulk, a advogada. Aí, a Mia diz, nein, não. Ist das nicht ein Film? Então, ela faz uma pergunta na negativa. Veja bem, aqui eu tenho ist, que é. Das é isso é. Só que aqui eu tenho a palavra nicht. Isso não é, né? Eu vou precisar, o nicht significa não, então eu vou precisar colocar dessa forma. Isso não é ein Film, filme. Isso não é um filme? Aí o Ben diz, nein, não. She-Hulk, die Anwältin, né? O nome novamente. She-Hulk, a advogada, ist eine Serie. É uma série. Serie, tá? Série. Aí a Mia diz, ah, Ben, du weißt schon, dass ich mich nicht für Serien interessiere. Então, du weißt, né? Du, você, weißt, sabe. E schon, já aprendemos a já. Você já sabe, tá? O weißt aqui é a conjugação do verbo wissen, que é saber, para o du. Ele é bem irregular e fica weißt, tá? Então, du weißt schon, você já sabe, dass, que, eu, mich, me. Então, que eu me. Só que aqui eu tenho de novo o nicht, que é não, né? Então, essa frase é uma negativa. Vou continuar lendo a frase para poder entender. Für Serien, für Serien, séries, interesso, tá? Por que esse verbo tá fazendo lá no final, gente? Essa oração, ela começa com esse das com 2 S's. Depois dá a vírgula aí, dá uma olhadinha. Tem um das com 2 S's. Esse das com 2 S significa que. E ele tem uma característica louca, que é o seguinte, quando ele tá na minha oração, o verbo dela vai lá pro final, conjugado, normal, mas ele vai aparecer como última coisa da frase. Pra gente traduzir, fica um pouquinho esquisito. Então, você tem que ler a frase até o final para você entender. Então, você já sabe que eu. Aí, eu vou precisar traduzir o interesso lá na frente, depois do eu, né? Para fazer sentido em português. Apesar de que alemão ele vai estar sempre na última posição. Que eu me interesso, só que a palavra é não, né? Nicht. Então, que eu não me interesso por séries.
Aber ist es nicht eine Superhelden-Serie? Mas ist es nicht. De novo, eu tenho o ist es, né? Isso é. E depois o nicht, que é não, né? Então, isso não é eine Superhelden-Serie. Uma Superhelden são super-heróis, tá? Helden, heróis. Então, Superhelden, super-heróis. E Serie, série. Essa não é uma série de super-heróis? Aí o Ben responde, doch, existe eine Superhelden-Serie? Sim, é uma série de super-heróis. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão, tá? Perceba que a gente teve duas perguntas negativas nesse diálogo. Primeiro ela pergunta, isso não é um filme? Isso não é um filme? Aí ele fala, não, é uma série. Então, na pergunta negativa, isso não é um filme. Quando eu quero falar que não é um filme mesmo, quando eu quero concordar com a negativa da pergunta, eu respondo com nein. Entendeu? Então, você fala assim, isso aqui não é um carro? Aí eu quero dizer, não, isso aqui não é um carro mesmo, não. Né? Ou seja, eu estou concordando com a negativa, estou confirmando a suspeita da pessoa. Isso é muito complicado, né? Pergunta negativa é complicada a gente responder. Tanto que em português, para eu responder, eu tenho que fazer a frase inteira. Isso aqui não é um carro? Não, isso aqui não é um carro. Isso aqui não é um carro. Dá para responder tanto com sim quanto com não, porque eu preciso necessariamente completar minha frase para a pessoa entender. Em alemão, não tem isso. Eu não necessariamente preciso completar minha frase para a pessoa entender. Porque eu só respondo não, eu estou concordando com o que a pessoa afirmou, com o que a pessoa quis dizer com a pergunta dela. Entretanto, se eu quiser ir contra a negativa dela, eu vou usar a palavra doch. Então, se eu pergunto, isso aqui não é uma série de super-heróis? Eu falo doch, é sim uma série de super-heróis. Então, quando tem uma afirmativa negativa, ou seja, quando eu estou negando e eu concordo com a negação, eu digo não. Quando eu não concordo com a negação, eu digo doch, né? Então, aqui, essa aqui não é a Angelina Jolie, eu falo doch. Sim, ela é a Angelina Jolie, né? Ou seja, o doch vai negar a negação da frase. Negar a negação da frase. Então, se a negação da frase está dizendo que não é um super-herói, eu digo doch é um super-herói, sim, tá? Então, é isso aí, a diferença entre nein e doch, quando a gente está falando de respostas a perguntas. Aliás, vou até fazer eu acho que eu tenho um material legal sobre isso aqui, uma explicação completa e tal. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo também, da aula amanhã. Então, amanhã eu vou colocar uma aula só sobre DOR aqui no nosso Telegram para você aprender, tá? Para isso ficar mais claro ainda para você. Ich weiß, dass dir Horrorfilme... perdão, de novo. Ich weiß, dass dir Horrorfilme besser gefallen. Então, ich weiß, eu sei. Das, veja bem, eu tenho das aqui de novo, que é o que, e o verbo vai estar lá no final da oração, que é o gefallen, que é agradar. Então, eu sei que ti Horrorfilme, filmes de terror, e gefallen, agradar. Eu sei que filmes de terror te agradam e besser, melhor. Então, te agradam mais, te agradam melhor. Aber du solltest, mas, né, o aber, você, solltest, deveria. Então, mas você deveria. Quando eu tenho esse verbo deveria, eu também posso olhar para a última oração. Quando eu tiver esse verbo solltest, eu também posso olhar para a última parte da minha frase, que é o sehen, porque com certeza vai ter um verbo lá. Aqui é o sehen, é o verbo ver, né? Mas você deveria ver, vielleicht, talvez, auch, também, diese Serie, esta série. Então, eu sei que filmes de terror te agradam mais, te agradam melhor, mas você deveria, talvez, também ver essa série. Sie ist lustig und toll. Ela, né, a série. Ist lustig, é engraçada und toll e legal. Aí a Mia diz, ok, Ben, aber ich mache das nur, wenn du auch Sachen anschaust, die mir gefallen. Então, ok, Ben, aber, mas, ich mache. Mache é fazer, eu faço. Das é isso e nur somente. Então, eu faço isso somente. Wenn du auch Sachen anschaust, wenn, se, o wenn significa se. E o wenn é igual ao das com dois S's. Vai jogar o verbo para a última posição, que aqui é anschaust, assistir, tá? Então, eu faço isso se, du, você, auch, também, Sachen, coisas, anschaust, assistir. Então, eu faço isso somente se você também assistir coisas,
die mir gefallen, que me agradam, né? Já vimos esse verbo gefallen aí, agradar. Aí o Ben diz, aber mir, mas mir, wir haben schon die gleichen Vorlieben bei Getränken, beim Essen, bei Musik. Então ele diz, mas mir, nós temos, né? Wir haben, nós temos schon, já. Nós já temos die gleichen Vorlieben, die gleichen, as gleichen, mesmas, Vorlieben, preferências, gostos. Nós já temos os mesmos gostos, as mesmas preferências bei Getränken, né? Esse bei no sentido de, no caso de Getränken, bebidas, beim Essen, né? No caso de comida, Essen, e bei Musik, para música. Aí ela fala, stimmt, verdade, né? Stimmt é quando você quer concordar, você diz verdade, isso mesmo. Aber das ist keine Antwort. Mas, das ist, isso é. Keine é uma palavra negativa, também vai significar não, tá, gente? Então, mas isso não é Antwort, resposta. Ou seja, você vai assistir os trem comigo. Ele fala, não, mas a gente já tem preferência em outros casos, né? Não precisa ter também filme. Aí ela fala, isso não é resposta. Schaust du mit mir Gilmore Girls an? Aqui, de novo, eu tenho o verbo anschauen, né? O schaust tá lá no início e esse an tá lá no final, porque aqui a gente tem um verbo chamado verbo separável. Anschauen, verbo separável, tá? Anschauen. E ele, se você nunca viu, né, essa teoria dos verbos separáveis em alemão, não se preocupe. Depois a gente faz uma aula só sobre isso aqui. Mas saiba que esse an lá no final faz parte do verbo schauen, significa assistir. Do você, né? Então, anschaust. Você vê, você assiste. Mit mir. Mit é com e mir, eu. Né? Então, você assiste com eu, ou seja, comigo, Gilmore Girls, né? Gilmore Girls é uma série de TV também. E aí o Ben diz abgemacht, ou seja, combinado. Abgemacht, né? Quando você combina alguma coisa, concordou, tá combinado. Abgemacht. Gente, essa foi a aula de hoje, né? Sobre gostos. Um diálogo aí sobre gostos. E como eu falei, prometo que amanhã, então, eu vou colocar aqui um conteúdo para vocês sobre essa palavrinha dor, para ficar mais clara essa explicação que eu dei, para vocês verem com exemplos mais óbvios, assim, que aí vai iluminar na cabeça de vocês. Combinado? Então, das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!